A FIFA está prestes a colocar em jogo nada menos que US$ 1 bilhão para enfrentar de frente a Liga dos Campeões. Do lado da UEFA, a versão oficial é de que o novo Mundial de Clubes não representa nenhuma ameaça ao então principal torneio. Mas vamos ser honestos, é claro que representa. Para tirar esse projeto do papel, a FIFA não só precisou abrir os cofres, como também teve que negociar diretamente com os gigantes da Europa. No fim das contas, as grandes potências do futebol europeu se tornaram aliadas estratégicas nessa história. Seja bem-vindo ao fabuloso e cada vez mais competitivo negócio do futebol. A criação dessa nova versão da Copa do Mundo de Clubes tem um motivo central: resolver um dos maiores problemas que a FIFA enfrenta atualmente, a sua total dependência da Copa do Mundo de seleções. Para você ter uma ideia, a Copa do Mundo, que começou lá em 1930, hoje é simplesmente a máquina de fazer dinheiro da FIFA. O Mundial do Catar, em 2022, sozinho rendeu impressionantes $6,314 bilhões para os cofres da entidade máxima do futebol. E olha que esse valor foi alcançado com apenas 64 partidas disputadas ao longo de todo o torneio. Se a gente fizer uma conta rápida, estamos falando de quase $100 milhões por jogo. Absurdo, né? Para te dar um parâmetro de comparação, a Premier League, que é a liga nacional mais lucrativa do planeta, arrecada cerca de $4,3 bilhões só com direitos de transmissão. Mas para isso são necessários 380 jogos ao longo de uma temporada inteira. O grande problema da FIFA é justamente esse. A Copa do Mundo é o seu único mega evento e só acontece de 4 em 4 anos. Sim, claro, tem a Copa do Mundo feminina e aquele Mundial de Clubes no formato antigo, que era anual. Mas vamos ser realistas? Por enquanto, nenhum desses dois chega perto do impacto da audiência e principalmente da rentabilidade da Copa masculina. Se a gente olhar para o ciclo de 2019 a 2022, a receita total da FIFA foi de $7,568 bilhões. Só que desse total, 83% veio exclusivamente da Copa de 2022 no Catar. Ou seja, o modelo de negócios da FIFA basicamente consiste em esperar quase meia década por um evento que dura só 30 dias e que precisa gerar dinheiro suficiente para manter a entidade funcionando pelos próximos 4 anos. Enquanto isso, a UEFA vive uma realidade completamente diferente. Como a FIFA da Europa, a entidade tem um ecossistema de competições muito mais diversificado e estável. Além de organizar a Eurocopa a cada 4 anos, que já é um baita evento de seleções, a UEFA também tem sob seu guarda-chuva uma série de torneios de clubes que acontecem todo santo ano. O maior deles, claro, é a Liga dos Campeões. Esse torneio lendário nasceu em 1955, quando ainda se chamava Copa dos Clubes Campeões Europeus, só um ano depois da própria UEFA ser oficialmente criada. Desde então, a Champions League se transformou numa verdadeira mina de ouro, tanto em audiência quanto em receita. E é justamente contra esse colosso europeu que a FIFA agora vai colocar à prova o seu novo projeto bilionário. Lá em 1971, a UEFA decidiu dar um passo importante na expansão de suas competições de clubes. Foi quando eles criaram um torneio que hoje a gente conhece como Liga Europa, que na época atendia pelo nome de Copa da UEFA. Já em 2021, veio mais uma novidade: a terceira divisão das competições europeias de clubes, com a chegada da Liga Conferência. E olha, quando a gente soma todas essas competições organizadas pela UEFA, o resultado financeiro é impressionante. Se a gente pegar os últimos 4 anos para fazer um comparativo direto com a FIFA, a UEFA faturou nada menos que $20 bilhões, quase 3 vezes mais que a própria Federação Internacional, um verdadeiro império do futebol de clubes. Aliás, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque sempre trazemos esses bastidores do futebol mundial com dados, contexto e uma análise que você não vê em qualquer lugar. Agora, claro, se a gente fizer um recorte só entre a Copa do Mundo e a Eurocopa, o cenário muda completamente. Aí a FIFA dá um baile. A Copa do Mundo de 2022 no Catar, sozinha, gerou $6,3 bilhões, mais do que o dobro dos 2,7 bilhões arrecadados pela UEFA com a última edição da Euro. Faz sentido, né? Aliás, comparar o alcance global da Copa do Mundo com qualquer torneio continental é quase injusto. Para você ter uma ideia, mais de 1 milhão de pessoas
viajaram até o Catar durante o Mundial de 2022. Se tem uma coisa que fica clara nessa disputa entre FIFA e UEFA, é a vantagem gigantesca que a entidade europeia tem quando o assunto é a frequência das competições de clubes. A força da UEFA está justamente no calendário que se repete ano após ano. Só a Liga dos Campeões, por exemplo, injeta algo em torno de 3,6 bilhões de dólares por temporada. Isso significa que, em apenas 2 edições da Champions League, a UEFA arrecada mais dinheiro do que a FIFA com uma Copa do Mundo inteira. Pode parar para pensar o quanto isso é insano. No fim das contas, o grande problema da FIFA é bem simples de entender: falta produto. Sim, a entidade que comanda o futebol mundial tem um único grande evento a cada 4 anos. Isso, obviamente, é pouco para quem quer gerar receita constante. A solução é criar novas competições. Simples assim, mas, como quase tudo no futebol, nada é tão simples quanto parece. A questão é que, toda vez que a FIFA tenta lançar um novo torneio, ela inevitavelmente acaba esbarrando em quem já ocupa espaço no calendário. As ligas nacionais, as copas continentais, todo mundo tentando proteger o seu próprio campeonato. No fim das contas, isso acaba gerando uma grande guerra de interesses. Quer um exemplo clássico disso? É aquela situação em que um clube poupa os titulares numa partida importante da liga, porque tem um jogo decisivo pela Copa no meio da semana. Ou ainda quando os técnicos ficam furiosos porque seus jogadores voltam lesionados depois de servir as seleções nacionais. Isso acontece o tempo todo, concorda? Toda tentativa da FIFA de acrescentar mais datas e mais competições sempre esbarra numa série de resistências. Se você acha que eu estou exagerando, vamos dar uma olhada no que rolou até eles finalmente conseguirem aprovar o formato renovado da Copa do Mundo de Clubes. Quando Gianni Infantino assumiu a presidência da FIFA lá em 2016, ele deixou bem claro: queria ampliar as competições já existentes e criar novos torneios que pudessem gerar mais receita. Não demorou muito e em 2018 ele foi além. Não apresentou mas 2 projetos de novos campeonatos. Um era a Liga Mundial de Nações e o outro a nova Copa do Mundo de Clubes, que naquela época já estava sendo pensada para ter 24 equipes. Vamos começar falando da Liga Mundial de Nações. A ideia inicial da FIFA era basicamente pegar o modelo da Liga das Nações da UEFA e transformar numa competição global. A proposta era dividir as seleções em divisões, tipo uma série A, B e C. Assim, as seleções jogariam entre si durante as datas FIFA, aumentando o número de jogos com nível técnico alto e, de quebra, criando um novo produto comercial. Além disso, essa nova Liga Mundial também serviria como uma espécie de classificatória para a próxima Copa do Mundo. Na teoria, parecia uma boa solução. O problema? Isso representaria um risco direto para a atual Liga das Nações da UEFA, que perderia relevância, ou quem sabe, até deixaria de existir. E foi aí que o presidente da UEFA, Alexander Ceferin, resolveu bater o pé. Ele se posicionou firmemente contra a proposta da FIFA. O argumento oficial: uma suposta falta de transparência sobre quem estava por trás do financiamento desses novos torneios. Ceferin levantou suspeitas sobre um tal projeto de 25 bilhões de dólares, cujo dinheiro viria de um fundo estrangeiro, mas ninguém sabia ao certo de onde. Na época, surgiram muitos rumores. Diziam que o dinheiro poderia estar vindo do SoftBank, aquele famoso conglomerado japonês. Outros apontavam para investimentos da Arábia Saudita e ainda teve quem sugerisse a China como financiadora. O fato é que, por trás de todo esse debate, o que também estava em jogo era o modelo da UEFA de perder espaço e poder dentro do futebol mundial. Agora, falando especificamente sobre a nova Copa do Mundo de Clubes, a FIFA até conseguiu a aprovação formal do projeto. O torneio estava previsto para acontecer no meio do ano de 2021, um formato expandido e mais clubes participantes. Mas aí veio a pandemia e, como todo mundo sabe, a Covid-19 bagunçou completamente o calendário mundial. O resultado? O tão aguardado novo Mundial de Clubes teve que ser adiado. Mais um capítulo nessa disputa de poder que parece estar longe de acabar. Escreve aí nos comentários se você sabia dessa guerra de bastidores entre FIFA e UEFA. Enquanto a FIFA colocava o pé no freio no projeto do novo Mundial de Clubes por conta da pandemia, eles já estavam com outra ideia polêmica na manga. E dessa vez, a proposta era ainda mais ambiciosa: transformar a Copa do Mundo em um evento bienal. Isso mesmo, realizar o maior torneio de futebol do planeta a cada 2 anos. A ideia, que teve como principal rosto o ex-técnico Arsène Wenger, não era apenas fazer uma cópia do que já acontece a cada 4 anos.
torneios. O plano ia além. Era redesenhar completamente todo o processo de qualificação para o Mundial. Hoje em dia, como todo mundo sabe, as eliminatórias acontecem em datas espalhadas ao longo de vários meses. Um dia da semana aqui, outro lá, interrompendo o calendário de clubes o tempo todo. A proposta da FIFA era mudar isso, concentrar os jogos de seleções em períodos mais curtos, jogar mais partidas em sequência e, com isso, reduzir a quantidade de interrupções nas ligas nacionais. O discurso oficial era bonito: mais descanso para os jogadores, menos viagens, menos desgaste físico. Mas vamos falar a real. Por trás de tudo, o raciocínio econômico era muito simples. Se um torneio como a Copa do Mundo dá uma bolada de dinheiro a cada 4 anos, imagina o que aconteceria se ele fosse realizado a cada 2 anos. Mais torneios, mais receita, simples assim. Mas claro, como já virou a tradição nessa disputa, a proposta soou como mais um ataque direto à UEFA. Não só porque mexia no sistema de classificação das seleções europeias, como também porque diminuía, e muito, a importância da própria Eurocopa. Pensa comigo, se tivermos uma Copa do Mundo a cada 2 anos, a Eurocopa, que hoje é o principal campeonato continental da Europa, passaria a ser vista apenas como uma espécie de aquecimento, um torneio de preparação antes do próximo Mundial. Não dá para imaginar a UEFA aceitando isso numa boa. E de fato, Alexander Ceferin, o presida da UEFA, não deixou barato. Ele chegou a ameaçar publicamente que nenhuma seleção europeia participaria da Copa do Mundo se a proposta fosse aprovada. A declaração dele foi direta, sem rodeios. Nós podemos decidir não jogar. E pelo que eu sei, os sul-americanos também estão na mesma linha. Então, boa sorte com uma Copa do Mundo assim. Sem nós, ela não seria o que é hoje. E olha, dessa vez a pressão deu certo. A proposta da Copa do Mundo bienal acabou naufragando antes mesmo de sair do papel. Agora, tem uma coisa interessante nisso tudo. Ao perceber que a FIFA estava cada vez mais agressiva na tentativa de ocupar mais espaço no calendário, a UEFA também resolveu se mexer. E foi aí que começou a se aproximar de uma velha conhecida, a Conmebol. Em 2021, as duas confederações, UEFA e Conmebol, assinaram um acordo de cooperação. A ideia é trabalhar juntas no desenvolvimento de novos eventos e fortalecer a parceria entre Europa e América do Sul. O primeiro fruto dessa união foi o retorno de uma final que há anos não acontecia. O duelo entre o campeão da Eurocopa e o campeão da Copa América, a finalíssima, e voltou a ser disputada em 2021. Além disso, começaram a surgir outras ideias, como por exemplo, a participação de seleções sul-americanas na UEFA Nations League, ou até a volta de um torneio no estilo da antiga Copa Intercontinental, reunindo o campeão da Champions League contra o campeão da Libertadores. Até agora, nenhuma dessas alternativas anteriores saiu realmente do papel. Nem a Copa do Mundo a cada 2 anos, nem a tal Liga Mundial das Nações. Mas voltando a falar da FIFA, a verdade é que o grande ponto fraco da entidade nunca foi exatamente as competições entre seleções. Isso eles até conseguem administrar bem. Sim, é verdade que a FIFA poderia até tentar expandir seu calendário de seleções, criando novos formatos, novos torneios. Mas o verdadeiro calcanhar de Aquiles sempre foi o futebol de clubes. É aí que a FIFA estava, e na verdade ainda está, muito atrás da UEFA. Durante anos, o único produto de clubes que a FIFA tinha nas mãos era aquele antigo Mundial de Clubes, aquele mesmo que reunia os campeões de cada continente. E vamos ser sinceros, o interesse mundial por esse torneio sempre foi baixíssimo. Para falar a real, a única coisa que ainda atraía alguma atenção era justamente o representante europeu. Sem ele, o torneio praticamente não existia no radar do torcedor. Mas tudo mudou quando finalmente saiu do papel a nova e reformulada Copa do Mundo de Clubes. E olha, para a FIFA chegar até aqui não foi nada fácil. Mesmo depois de ter o projeto aprovado, as ameaças e pressões continuaram surgindo de todos os lados. A mais recente foi em outubro de 2024, quando a FIFPro e a Associação Global dos Jogadores, junto com diversas ligas nacionais, resolveram denunciar a FIFA. Já fizemos um vídeo aqui no canal sobre isso, lembra? E o motivo? Eles acusaram a entidade de tomar decisões de forma unilateral, sem consultar os envolvidos, e de bagunçar ainda mais o calendário mundial, prejudicando as competições locais. E esse é um ponto que merece atenção. A verdade é que, quanto mais a FIFA cria novas competições internacionais, mais ela pressiona e espreme o espaço que sobra para os campeonatos nacionais. Isso impacta diretamente no interesse do público pelas ligas locais. O próprio Luigi
Luigi De Siervo, CEO da Série A italiana, foi bem direto ao criticar a FIFA. Segundo ele, o problema não é o aumento no número de competições, mas sim o fato de que os novos torneios estão se sobrepondo às datas das ligas, canibalizando o calendário e prejudicando o futebol doméstico. A crítica foi dura. As sobrecargas de calendário não são culpa das ligas. O problema é a FIFA, com seu novo formato e duração exagerada dos seus campeonatos. Do outro lado, a resposta de Gianni Infantino veio com aquele tom político já esperado. Ele afirmou que a FIFA organiza apenas cerca de 1% de todas as partidas disputadas pelos grandes clubes do mundo e que os outros 99% dos jogos são organizados por ligas, federações e confederações. Uma forma elegante de dizer: a culpa não é minha. Mas, por mais que essa estatística seja real, o problema é justamente esse 1% que a FIFA insiste em ampliar. Cada vez que eles criam uma nova competição, esse 1% vai impactando de forma direta o calendário já apertado do futebol de clubes. A verdade é que a nova Copa do Mundo de Clubes sobreviveu a todas essas pressões, inclusive a essa última ofensiva legal feita pelas ligas nacionais e também pelos jogadores. Mas quer saber o que realmente foi o feito mais impressionante da FIFA nessa história toda? Não foi resistir à UEFA, nem aos sindicatos de jogadores e muito menos às críticas das ligas nacionais. O verdadeiro mérito da FIFA foi ter conquistado o apoio dos grandes clubes da Europa, porque sem eles, sem os gigantes europeus, não haveria nenhuma possibilidade de fazer um Mundial de Clubes que de fato tivesse relevância e audiência global. Agora vem a pergunta que vale milhões. Literalmente, como a FIFA conseguiu convencer clubes como Manchester City, o Real Madrid e outras potências europeias a topar participar dessa nova Copa do Mundo de Clubes? E mais do que isso, como fez esses clubes se comprometerem a levar seus melhores jogadores? A resposta é bem simples, mas ao mesmo tempo poderosa, garantindo uma verdadeira montanha de dinheiro e, claro, oferecendo aos clubes um poder de decisão real sobre como essa grana toda vai ser distribuída. Para entender melhor essa jogada, dá só uma olhada nesse tweet que gerou bastante repercussão na época. Ele veio da ECA, a Associação Europeia de Clubes. Para quem não conhece, a ECA é basicamente o sindicato dos clubes do continente europeu. É essa organização que representa os interesses dos clubes nas negociações entre a UEFA e com a própria FIFA, e nesse caso específico, nas discussões envolvendo a nova Copa do Mundo de Clubes. O tweet dizia o seguinte: hoje é um dia histórico tanto para a ECA quanto para a FIFA. O presidente da ECA, Nasser Al-Khelaifi, que também é o presidente do PSG, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, assinaram a renovação do Memorando de Entendimento entre as duas entidades até 31 de dezembro de 2030. Na prática, o que significa esse tal memorando? Basicamente, ele regula a relação entre FIFA e os clubes europeus até o fim da década. Sabe aquela regra que obriga os clubes a liberarem seus jogadores durante as datas FIFA? Aquela situação em que os técnicos de clubes ficam sem seus principais atletas durante as convocações? Pois é, tudo isso só acontece porque existe esse tipo de acordo formalizado. E para quem acha que os clubes fazem isso de graça, tá muito enganado. Em contrapartida, a FIFA se compromete a pagar uma compensação financeira aos clubes, que cedem jogadores para torneios como a Copa do Mundo, por exemplo. Só para você ter uma ideia, nas próximas duas edições do Mundial de Seleções, em 2026 e 2030, a FIFA vai desembolsar um total de 355 milhões de dólares só com essas compensações. Mas o que mais interessa pra gente nesse vídeo é como esse acordo impacta diretamente a nova Copa do Mundo de Clubes. Num outro trecho desse mesmo comunicado, que foi divulgado em 2023, está bem claro o seguinte: a FIFA e a ECA vão estabelecer práticas de trabalho mais eficazes em torno da futura edição renovada da Copa do Mundo de Clubes, incluindo os aspectos esportivos e comerciais para a edição de 2025, e também trabalharão em conjunto nas futuras edições, inclusive em possíveis estruturas para a gestão dos direitos comerciais do torneio. Traduzindo para um português bem claro, a ECA vai ter voz ativa, não só na forma como o torneio vai ser organizado dentro de campo, mas
principalmente em como o dinheiro gerado pelo campeonato vai ser dividido. E tem mais, já sabemos que nessa primeira edição de 2025, se tudo seguir o roteiro esperado, os clubes europeus devem abocanhar algo entre 60% e 70% do bilhão de dólares que vai ser distribuído entre os participantes da Copa. Ou seja, no final das contas, a FIFA pode até continuar sendo a dona do evento, mas o verdadeiro poder de influência, principalmente sobre o dinheiro, vai estar, mais uma vez, nas mãos dos gigantes da Europa. E se você quer continuar acompanhando como essa batalha entre FIFA, UEFA, ECA, Conmebol e os grandes clubes vai se desenrolar nos próximos anos, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o like para fortalecer o nosso conteúdo. Se você quiser que a gente aprofunde esse tema em um próximo vídeo, deixa aí nos comentários. A sua participação é super importante para a gente saber o que você quer ver aqui no canal. Mas voltando ao assunto, no fim das contas, o campeão desse novo Mundial de Clubes vai levar para casa um prêmio de nada menos que 15 milhões de dólares. E sabe qual é o detalhe mais interessante desse valor? Ele não está muito longe do que o vencedor da Champions League recebe atualmente. Ou seja, de repente, a FIFA conseguiu criar um torneio com um prêmio alto o suficiente para chamar a atenção até dos clubes mais ricos e poderosos do mundo. Times que até outro dia provavelmente não dariam a menor bola para esse tipo de competição. E é por isso que a UEFA tem toda a razão em estar preocupada. Talvez hoje, em 2025, essa Copa do Mundo de Clubes ainda não represente uma ameaça direta à Liga dos Campeões. Talvez isso continue assim por alguns anos, quem sabe até por uma década. Mas e se o torneio continuar crescendo? E se ele começar a criar um ambiente competitivo de verdade entre os clubes de diferentes continentes? Porque afinal, a UEFA pode ter uma Champions League com jogos toda a temporada, mas quem disse que um dia não pode existir algo semelhante em escala mundial? Eu sei o que você está pensando agora. Não imagino o Real Madrid viajando numa terça-feira para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo e depois voltando para jogar um clássico contra o Barcelona no domingo. E olha, você tem razão, isso hoje realmente parece impraticável, mas é justamente aí que Gianni Infantino está jogando seu jogo. Se a gente olhar para o futebol de seleções, a Europa não reina sozinha. A Copa do Mundo não é uma Eurocopa com alguns convidados de fora, é uma competição de alcance global, com campeões de diferentes partes do planeta. Existe uma disputa real entre continentes, mas quando o assunto é futebol de clubes, pelo menos por enquanto, a história é bem diferente. O domínio europeu é absoluto. Essa primeira edição do Mundial de Clubes ampliado é praticamente uma versão estendida da Champions League, só que com alguns figurantes de fora do velho continente. Para você ter uma ideia, o objetivo da maioria dos times de fora da Europa foi simplesmente passar da fase de grupos. Isso foi feito de forma até brilhante pelos times brasileiros. Mas e se, em alguns anos, começarmos a ver clubes de outras partes do mundo batendo de frente com os gigantes europeus? Se isso acontecer, o cenário muda completamente. Nesse momento, os grandes clubes não vão querer jogar apenas por conta da premiação financeira, eles vão querer jogar também pelo prestígio esportivo, pela chance de disputar um título mundial de verdade, enfrentando rivais de peso de outros continentes. Se esse dia chegar, a FIFA só não vai continuar dona da competição de seleções mais importante do planeta, mas também terá nas mãos o torneio de clubes mais relevante do mundo. Claro, para ter a menor chance disso acontecer, a FIFA sabe que precisa dar a maior fatia do bolo justamente para quem faz o espetáculo acontecer hoje. Os clubes europeus são eles que ainda garantem a atratividade da Copa do Mundo de Clubes. Então, fica de olho, porque os próximos capítulos dessa história prometem. Comenta o que você achou desse vídeo, falou? A gente sempre lê os comentários de vocês. E se você curtiu entender esses bastidores de poder e dinheiro da FIFA, tem um outro vídeo aqui no canal que é perfeito para você continuar nessa pegada. Nele, eu mostro como o PSG deixou de ser só um time de futebol e virou uma marca global, com parcerias gigantes como a Jordan Brand, da lenda Michael Jordan. Clica aí na tela e confere, tá imperdível.